Olá, boa tarde. Na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autogestão de estresse, gerenciamento do estado emocional de estresse. Vou dar algumas dicas para vocês como a gente controlar, como a gente perceber esse estado emocional na gente, como a gente saber como isso prejudica, a gente identificar recursos para a gente lidar com esse estresse no nosso dia a dia. Bem-vindo, Itamar, bem-vindo, pessoal. Vamos colocar o nosso tema aqui, já começar a nossa live. Então vamos lá, pessoal, autogestão do estresse. É um assunto que a gente já começou um pouquinho a falar sobre isso um tempo atrás. Não sei se teve alguém teve o prazer de estar aqui comigo discutindo sobre burnout, né? Que aí a gente fala do estresse ocupacional, que é o estresse que está relacionado aí com as questões particulares do trabalho, né? Então, trabalhos que trazem uma competitividade muito grande no seu dia a dia, que trazem uma pressão, são trabalhos que a pessoa, o trabalhador, ele lida com pressão diariamente para entrega de prazos muito curtos, né? Então lida com essa pressão, lida com a competitividade, está lidando com tudo isso, traz um estresse ocupacional. Uma pessoa, por exemplo, que está aí num processo de estudo para uma vaga de concurso público que é bem concorrido, ou para o próprio vestibular, né? A pressão que existe em você estar estudando e você ter que passar numa vaga que você quer e você tá aí competindo o ano inteiro, se dedicando para aquele momento, que é um momento assim extremamente importante, pode mudar a sua vida. Então tudo isso lida, né, com diversas questões aí das nossas emoções, vão trazendo muitas coisas. Então quando a gente está falando de um estresse que é extremamente específico das pressões e das demandas do seu trabalho, do dia a dia do seu trabalho, do seu cotidiano ocupacional, a gente fala de um estresse ocupacional. E quando a gente fala de um estresse relacionado aos seus estudos, relacionados a uma vaga que você precisa, que você está estudando, ou às vezes, por exemplo, a gente vê muito esse estresse ocupacional em estudantes da área da saúde, que é medicina, por exemplo, né, que tem as residências, tem um monte de coisa, estudantes que estão entrando aí, agora a gente entra na semana aí de provas, finalzinho de semestre, então isso também pode trazer um estresse ocupacional nos estudantes, porque o estresse ocupacional é esse estresse que está relacionado à ocupação da pessoa. Então, naquela live que a gente falou, acho que está salvo aqui no nosso IGTV. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a síndrome de burnout, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre o estresse ocupacional, a gente tem a live que eu fiz um tempinho atrás, acho que umas 3 semanas atrás, né? E a gente tem que lidar aí com esse momento de estresse no meio de uma pandemia. Então lá tem algumas dicas para a gente lidar especificamente com o estresse ocupacional, né? Para a gente lidar especificamente com essa questão do estudantil, com essa questão da educação, com essa questão ocupacional, profissional. Hoje a gente vai falar do estresse de uma forma um pouco mais geral. Então, quando eu falo para vocês de autogestão do estresse, quando eu falo de gerenciamento do estresse de uma forma particular, eu falo aí de estratégias que você pode desenvolver, recursos que você vai ter aí para você lidar com o seu estresse em todas as dimensões da sua vida. Então, eu não vou falar somente na sua área de trabalho, somente nos seus estudos, somente na sua vida, né, dentro da sua família, dentro da sua casa, mas o estresse de uma forma um pouco mais geral. Então, a gente vai conversar aí sobre formas de você conseguir identificar o estresse na sua vida, identificar a área que esse estresse está atrapalhando a sua qualidade de vida, né? E vamos pensar em recursos que você pode construir para lidar com esse estresse. E aí, quando a gente fala de gerenciamento de estresse,
de autogestão, né? Então não é uma ajuda externa, mas você conseguindo gerenciar o seu estresse, você construindo os seus recursos, as suas estratégias. A gente tem uma ferramenta bem bacana que a gente chama de gerenciamento E3A. Eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é isso. Basicamente, é uma forma aí de você conseguir se orientar, perceber o estresse no seu dia a dia e construir recursos para você lidar com ele, tá? Vamos ver aqui o que vocês estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela participação. Obrigada, Thiago. Você aqui novamente, sempre contribuindo com a gente. Beatriz, já passou a semana de prova? Já, mas ainda tem gente que aí vai ficar em recuperação. Tem gente que tá aí numa loucura, né? E tem algumas faculdades que ainda estão aí nesse processo, né? De tá encerrando as suas últimas provas, tá finalizando o semestre, os alunos querendo saber se passaram, se não passaram, se vai ter EDP, recuperação, né? Então, vamos pensar o quanto esse finalzinho de semestre aí contribui para um aumento de estresse, né, das pessoas. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, vamos começar, né, dei um panorama aí para vocês de estresse ocupacional, o que é, o que a gente vai falar hoje na nossa live. Quem tiver pergunta, vai mandando aí no chat, vamos conversando, vamos fazer essa troca, tá bom? Bom, então, gente, a proposta é a gente falar realmente da autogestão do estresse, tá? Então, a gente lidando com o nosso estresse e não de formas externas, tá bom? Quando a gente vai pensar em estresse, eu gostaria de retomar um pouquinho o conceito com vocês de o que é o estresse, né? E por que a gente tem essa visão de que o estresse é sempre uma coisa muito negativa? Se a gente for ver, na verdade, se não fosse o estresse, né, talvez nós não existiríamos. Porque o estresse, ele é uma reação biológica, uma reação fisiológica que nos provoca a agir diante de alguma situação que possa ser ameaçadora. Então, se a gente vai pensar aí a nível, né, de desenvolvimento, a nível de evolução da espécie, da nossa espécie, se nós não passássemos por esse momento de lutar ou fugir diante de uma situação ameaçadora, vamos pensar lá atrás, quando chegava um animal, né, e queria atacar, queria ameaçar, o que a gente fazia? Ou a gente pegava um pedaço de pau e tacava, ou a gente corria. E essa ação, sabe, quando o coração aperta, quando a gente fica nervoso, a respiração acelera e tudo isso, todo esse movimento que o nosso corpo está demonstrando, reações fisiológicas que estão sendo ali bem claras, tudo isso é uma forma da gente reagir diante de um possível perigo, diante de uma ameaça. Então, quando a gente está falando de estresse, a gente tem que olhar aí os dois lados, né? Eu costumo falar que a gente tem uma visão muito dualista de tudo, né? De tudo da nossa vida, na verdade. A gente sempre acha que existe, é bom ou ruim, é certo ou errado, e muitas vezes as coisas estão aí num linear um pouco confuso, meio nebuloso, e a gente precisa olhar de algumas outras formas. Então, sim, o estresse pode ser algo positivo. Se a gente for pensar não só, né, a nível aí da nossa evolução, a nível histórico, de que é graças ao estresse, é graças a essa reação fisiológica, né, que a nossa espécie conseguiu estar aí até hoje, evoluir, se desenvolver, né? Mas também a gente pensar que o estresse, algumas vezes, ele pode ser muito positivo. Então, às vezes, você alcança uma certa clareza do que, por exemplo, você precisava fazer no seu trabalho, o que você precisava, uma forma de resolver algum problema, resolução de problema, só quando surge um problema e você está numa alta pressão porque você precisa resolver aquilo, e aí, de repente, não, sabe, de repente parece que você fala, nossa, mas eu vou fazer desse jeito para tentar assim. E aí dá certo, e aí você encontra uma nova solução para a existência de um problema, né? E só deu certo porque você estava nesse momento de luta, de reação fisiológica, de ter que resolver uma coisa. Então, o estresse, ele também vem nesse posicionamento aí, que a gente pode olhar de uma forma positiva, de mover a gente em relação a algo para frente, de fazer alguma coisa, de provocar uma atitude na gente.
né? Então, se a gente vai ver, às vezes, a gente pensa, né, que o estresse, ele provoca a gente ir para frente, mas quando a gente está lidando com o estresse diariamente, então isso é um cotidiano de situações de estresse, né? O nosso trabalho, por exemplo, não é alguns momentos que aparece alguma coisa que nos move a resolver algo, a fazer algo e resolve, e ok, e a gente relaxa e tem esse momento mais de tranquilidade. Não. É um trabalho, ou é um estudo, ou é uma relação familiar, é alguma coisa que o tempo inteiro está colocando a gente nesse estado de uma possível ameaça, nesse estado de eu preciso lutar ou eu preciso fugir, nessa reação fisiológica de extrema atenção o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de um estresse que é nocivo, ou seja, um estresse que nos faz mal, né? É justamente esse estresse que é o estado constante de tensão, tá? Então a gente vai pensar aqui eu vou falar para vocês algumas coisas, outro dia a gente pode conversar um pouco mais sobre como a gente pode utilizar o estresse a nosso favor de algumas formas, né? Algumas estratégias para a gente repensar esse lado do estresse, porque não existe, é impossível a gente conseguir viver numa vida desprovida de estresse, tá? É uma utopia, é ilusório a gente achar que a gente nunca vai ter algum momento estressante, né? Que a gente não vai estar experienciando essas sensações aí angustiantes do estresse. Então, o que a gente pode fazer agora, nesse momento, eu vou falar para vocês do gerenciamento desse estresse que a gente pensa em, por exemplo, o estresse negativo, que a gente pode falar. Tá bom? Então a gente vai pensar em estratégias aí para a gente lidar com esse momento de, por exemplo, você que está lidando no meio de uma pandemia, que nós já estamos todos estressados, é natural e é normal, inclusive se a pandemia, né, se essas questões do Covid não estão trazendo nenhum nível, porque o estresse tem vários níveis, né? Eu falei ali na live, quando a gente falou de estresse ocupacional, alguns níveis do estresse. Mas se você não está experienciando nenhum nível de estresse durante essa pandemia, aí eu digo até que é um pouco preocupante, né? O quanto de, por exemplo, você tá desconectado com o que está acontecendo, com a realidade, com essas coisas. Porque todos estamos em certos níveis estressados com esse momento. Então é muito normal que se você tem momentos de estresse dentro do seu trabalho, dentro dos seus estudos, na sua família, na sua rotina diária, tudo isso, eles estejam um pouco mais exacerbados, aparecendo um pouco mais, né? Porque nós temos outras dimensões das nossas vidas, que elas se relacionam, elas conversam entre si, né? E que de repente, se algum lado não está muito equilibrado, ele pode puxar o outro e também desequilibrar. Então vou falar um pouquinho, né, de como a gente gerenciar o nosso estresse de uma forma mais geral, não tão específico aqui, tá bom? Então vamos lá, só para a gente estabelecer algumas coisas, né? O primeiro passo para você identificar se você está no estresse ou não, como que tá isso, é você perceber alguns sinais, tá? E assim, sinais, eu digo sintomas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente acha que alguma coisa está acontecendo e a gente não identifica que isso pode ser um sintoma de estresse. Então, por exemplo, uma dor de cabeça, muitas vezes a gente pode pensar porque eu fiquei muito tempo no computador, porque eu fiquei muito tempo sem o meu óculos, porque eu preciso, né, eu preciso mudar a luz, e pode ser que esses fatores externos estejam relacionados. Mas pode ser também que essa dor de cabeça, ou essa dor nos ombros, ou essa dor nas pernas, pode ser aí um sintoma que esteja relacionado ao estresse, né? Então, quando a gente fala de sintomas e sinais, a gente fala aí que o estresse, na verdade, como ele é uma reação fisiológica, né, no nosso corpo, né, então ele trabalha o nosso sistema nervoso e por isso que a gente fica agitado, com o coração batendo mais forte, com a respiração mais forte, né, tudo isso a gente pode falar que é porque também o estresse ele age no nosso corpo.
Então, muitas vezes os sinais não vão ser tão claros quanto a gente falar, eu estou nervosa, eu estou irritada, mas é porque eu estou sob muito estresse, né? Não, você pode não entender isso, você pode falar, não, mas eu tô com uma dor aqui na lombar e é porque eu acho que eu não tô sentando direito, mas pode ser por estresse. Então, o sistema imunológico que a gente tem, ele é afetado diretamente por uma reação de estresse, né? Então, desencadeia esses hormônios de luta, de fuga, tudo isso no nosso corpo, como se a gente estivesse passando perigo. O nosso sistema imunológico baixa. Então, olha aí, vamos falar, estamos falando de pandemia, e além de pandemia, estamos entrando aí nesse período onde existe muitas gripes, resfriados, né? Então, pessoas que têm um alto índice aí de estresse têm que ficar alerta, porque são pessoas que às vezes ficam em estados gripais mais fáceis, porque elas estão, de certa forma, mais fracas, né? Então, pode ser sinais e sintomas, a gente pode identificar como um cansaço extremo, não tanto físico, às vezes físico, né? Às vezes de cansaço mesmo, como se você tivesse corrido uma maratona, mas às vezes mental, de você não conseguir pensar direito, de você estar meio confuso, assim, com algumas coisas, não conseguir focar, né? Então a gente pode falar essa própria dificuldade de foco, dificuldade de concentração, é um dos sintomas de estresse. Quando a gente fala de sintomas de estresse, a gente fala, e aí num nível um pouquinho mais crônico, a gente costuma falar que os sintomas do estresse, eles são muito parecidos com os sintomas de ansiedade e de depressão. Tá? Então, alterações no sono, alterações no seu apetite, você come de menos, você come demais, você tem insônia, você dorme demais, você tem muito sono, uma sonolência muito grande, ou a própria insônia, né? Uma irritabilidade muito grande. Então, de repente, você começou a ficar mais nervoso do que normalmente você fica, você começou a ficar mais agressiva do que normalmente você fica. Pequenas coisas do dia a dia te irritam muito, te levam já num estado de irritabilidade muito grande, como tivesse sido uma coisa muito forte, e aí de repente você volta. Então, estados de humor, né, alterações muito fáceis do seu estado de humor, tudo isso a gente pode falar como sinais e sintomas de que você pode estar num estado aí de estresse, né? Palpitação nos nervos, né? E você perceber o seu coração começar a agitar e você às vezes não sabe o que está acontecendo, né? Você imagina, por exemplo, mas não aconteceu nada, mas você sente aquela palpitação. Às vezes uma falta de ar, e isso é muito importante nesse momento, né? Nesse momento do Covid, que falta de ar é um dos sintomas de Covid, né? Muitas pessoas que estão entrando em estado aí de alto estresse e de ansiedade estão tendo sintomas de falta de ar, né? Mas aí acaba fazendo todos os exames, acaba vendo que realmente é devido a essa ansiedade, devido ao estresse. Então, olha só, né? O quanto o estresse ele provoca no nosso corpo. E a gente está falando de corpo, lógico que a gente está falando também de emocional. Então, se o estresse consegue provocar essas reações fisiológicas na gente, a ponto da gente ver claramente o nosso coração mais acelerado, né? A gente vê, às vezes a gente tremendo a mão, a gente vê suando, a pessoa suando. Então, se a gente consegue ver essas reações do estresse, imagina o quanto acontece dentro da gente, por dentro, né? E aí esse por dentro que aí é fundamental para a gente conseguir o gerenciamento do estresse. Então, quando a gente vai falar de um estresse crônico, um estresse mais assim, agudo mesmo, né? É lógico que existe uma necessidade de uma rede de apoio. Então, existe uma necessidade de uma ajuda externa. Então, são momentos que aí você não vai ter recursos, e tudo bem também, né? Pessoas passam por diferentes fases de vida e tudo bem. Você precisar dessa ajuda externa, que aí seria, por exemplo, fazer uma psicoterapia com um psicólogo, né? Fazer um acompanhamento psicológico com um psicólogo, tá entrando em contato com um psiquiatra para, de repente, ter um auxílio de uma medicação,
né, que vai poder entrar aí com um calmante ou um remédio para te auxiliar no sono, para você conseguir ter um descanso maior e nesse descanso você recuperar suas energias para no dia seguinte você estar lidando melhor com o estresse, né? Porque também quando você está muito cansado, quando você entra nesse ciclo de cansaço, é muito difícil você conseguir ter as energias que demandam para você gerenciar o seu estresse. Então, o gerenciamento de estresse, ele demanda mesmo que você tenha, além de recursos comportamentais e recursos emocionais, ele demanda que você tenha uma energia física para você lidar com isso, para você lidar com essa descarga emocional que vai te trazer o estresse, né? Para você conseguir se manter estável nesse momento. Então é importante que você, caso seja uma situação, né, que ultrapassa os seus recursos emocionais, os seus recursos comportamentais, uma possibilidade de auxílio aí, de autogestão, você vai precisar de um auxílio externo, que aí a gente realmente fala de tratamentos psicológicos, de tratamentos psiquiátricos com medicação, e a gente pode falar também de tratamentos alternativos, né? Que aí a gente pode falar de tomar um floral, o próprio reiki, né? Então são aí o que a gente pode chamar de medicina alternativa, medicina não convencional, né? Que vai trazer aí também tratamentos que ajudam muitas pessoas, e aí você encontra aí o seu limiar, o que vai te fazer bem, né? Muito bem falado, né, de atividade física. O que acontece, né? A gente tem diversas, como fatores externos, a gente tem diversas questões que a gente lida aí. Então, por exemplo, a atividade física, ela tem dois níveis, né? A gente pode falar que a atividade física ela vai ter dois braços ali que ajudam e muito, que são fundamental no gerenciamento de estresse. É você ter uma rotina com uma atividade física. E aí, quando eu falo de atividade física, gente, não necessariamente ser aquela pessoa que faz crossfit o dia inteiro e morre de suar, entendeu? Se você não é muito, né, dessa vibe aí, se você não é muito dessa linha de fazer exercícios mais esforços mesmo, grande assim, né? Um simples alongamento quando você levanta, e a gente pode falar até na cama mesmo, né? Você acabou de acordar, você fazer um alongamento, isso já vai emitir para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso, que o seu corpo acordou. E que seu corpo acordado agora, ele demanda de uma energia diferente. Ele demanda que o seu cérebro esteja mais ativo, ele demanda que o seu corpo esteja mais em movimento. Então ele vai fazer a sua circulação sanguínea, né, acelerar, ele vai fazer o seu sistema nervoso estar entrando aí no equilíbrio do dia, né, saindo do ciclo ali de vigília-sono, né, saindo desse momento de descanso, desse momento mais parado, de recuperação de energias e entrando no momento para te dar energias para enfrentar o dia. Então, quando a gente fala de atividade física, a gente fala desde atividades que demandam um esforço maior aí, né? Então, que vão estar ali fazendo um crossfit, fazendo uma musculação, uma corrida, alguma coisa assim, até um próprio alongamento, né? Um exercício aí de 10 minutinhos do seu dia, se você já tira de manhã para você fazer um alongamento, você já consegue acordar o seu corpo um pouco melhor e sinalizar ele que ele está numa vibração um pouco mais diferente, tá? Quando a gente fala, então, do outro braço, né? Falamos aí de exercícios físicos, estamos falando do físico, né? Falamos de exercícios. Agora, um outro braço que a gente pode falar do físico é o que a gente fala de estratégias de relaxamento. Então, relaxamento, a gente pode falar de meditação, né? A meditação ela vai trabalhar diversas formas e existem vários tipos de meditação, pessoal. A meditação não é só aquilo de sentar e ficar parado e de olho fechado e tentar não pensar em nada, né? Se a gente falar, por exemplo, de uma meditação de atenção plena, né?
é uma meditação que busca estar presente naquele momento. Então, a gente vai falar de uma meditação que, por exemplo, é uma das estratégias que eu vou trazer para vocês na autogestão de estresse, é de você estar presente nesse momento justamente entendendo quais são os pensamentos que estão vindo na sua mente. Não se prender aos pensamentos, né? Não ficar, chegou um pensamento sobre uma conversa ruim que você teve, e aí eu devia ter respondido aquilo, e aí você vai indo, quando você vê, passou meia hora e você só estava refazendo a conversa, por exemplo. Ou refazendo alguma coisa que você precisa fazer durante o dia ou no dia seguinte, enfim. Você só observar os pensamentos vindo e indo, vindo e indo. Você começa a entender o seu padrão de pensamento. Você começa a entender o seu padrão de respiração. Você começa a fazer, a gente pode chamar de um body scan, né? Do corpo, isso é. Você começa a perceber lá no dedão do seu pé como que ele tá. Vai subindo para sua perna, sua batata da perna, ela tá flexionada, ela tá solta, qual é a posição que ela tá? Uma batata da perna encosta na outra ou suas pernas estão mais abertas? Como que tá a sua respiração abdominal? Você tá respirando pela barriga ou você tá respirando pelo peitoral? Então você vai observando o seu corpo, você vai se colocando em estado de presença. Tudo isso, e quando a gente vai falar de práticas de relaxamento, aquele exercício um pouco que eu dei em algumas lives passadas, quando eu falei de algumas estratégias de relaxar na hora da entrevista, do processo seletivo, né, para quando você estiver muito nervoso, que é basicamente, né, aquela história de você inspirar durante 4 segundos, prender a respiração durante 5 segundos e soltar durante 6 segundos. Então, você fazer esse movimento do 4, 5, 6, né? E repetidamente, né? Algumas vezes esse exercício de respiração, exercício de relaxamento, né? Você mostra para o seu cérebro que às vezes quando ele está num momento de estresse, é justamente isso que você falou, a palpitação do coração aumenta, né? Você fica respirando mais nervoso, a sua mente sai do equilíbrio, ela vai ficando um monte de coisa, né? Um monte de abobrinha passando na cabeça. E aí, quando você se coloca para prestar atenção na sua respiração, primeiro que você se coloque em estado presente. Porque quando você precisa controlar os segundos da sua respiração, quantos você inspira, quantos você segura, quantos você solta, quando você fica controlando a sua respiração, você acaba se colocando no estado presente. Né? E aí todas as preocupações que estão passando na sua cabeça, essa própria questão da palpitação do coração, tudo isso vai passando, porque você só está concentrando ali nesse exercício de respiração. E aí nesse exercício de respiração, uma outra coisa que é fundamental, como você vai respirar durante 4 segundos, bem profundamente, vai segurar e aí vai soltar, né? Sim, o 4, 5, 6 que eu falei, esse exercício vai oxigenar também o seu cérebro. E na hora que ele oxigena o seu cérebro, ele manda uma mensagem para o seu cérebro, que é: não estou em perigo. Porque, afinal de contas, se você estivesse prestes, né, ter uma situação ameaçadora, se você estivesse passando perigo, se tivesse uma onça correndo atrás de você, você não estaria ali respirando tranquilamente, né? Você estaria ali com o coração apertado, respirando forte, correndo, ansioso, nervoso. Então, quando você respira, você oxigena o cérebro manda uma mensagem para o seu corpo inteiro dizendo que não estou em perigo, estou respirando normalmente, estou respirando tranquilamente, porque não existe perigo. E aí lembra que eu falei lá no comecinho que o estresse, então, ele é uma reação fisiológica diante de uma situação ameaçadora? Então, quando você fala que não existe ameaça, então não existe uma reação fisiológica diante dessa ameaça. Então esse exercício aí de relaxamento, de respiração, né? Ele ajuda muito nisso, nesse sentido de você conseguir se colocar no momento presente e retomar os seus pensamentos de uma forma mais clara, para você conseguir, né, lidar aí com o que você precisa, então, agir diante de uma situação de estresse, tá bom?
E aí, quando eu falo, né, de práticas de relaxamento, a gente falou aí bastante de meditação, falamos de exercício de respiração, podemos falar também de práticas, por exemplo, o yoga, podemos falar novamente, né, das práticas alternativas, né, de tratamentos alternativos, como o reiki também, né, podemos falar aí de diversos tratamentos que vão funcionar para você e que aí no fundo realmente é só você que vai saber o que vai funcionar para você, tá? Agora, vamos falar do gerenciamento, né? Então a gente estava falando aí um pouquinho desse lado de fora, né? Então, o que você pode fazer do lado de fora, o lado externo para colaborar? Então, aí, a alimentação, exercício físico, práticas de relaxamento, quando tiver um pouco além dos recursos que você tem, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra para entrar com uma medicação para te auxiliar no sono, auxiliar na ansiedade, tudo isso. Falamos aí desse fator externo. Então, quando eu vou falar de autogestão, né? Quem estava aí comigo na live que eu falei dos 4 pilares de inteligência emocional, vamos relembrar ali, né? Então, o autoconhecimento é o primeiro pilar da inteligência emocional, a gente fala de autogestão, é o segundo pilar, a empatia é o terceiro e o gerenciamento de relacionamentos é o quarto. Então, a gente está falando aqui, né, de autogestão, que é um dos pilares aí da inteligência emocional. Que então, quando a gente fala disso, a gente fala que a gente está falando de todas as dimensões da nossa vida. Trabalho, escola, estudo, faculdade, estamos falando com o relacionamento, né, com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com todo mundo. Né, as tarefas de casa, as tarefas que eu tenho para eu alcançar um futuro melhor, o que eu quero, tudo. A gente está falando de todas as dimensões da nossa vida, tá? Então, quando a gente está falando de autogestão, auto é o quê? Sou eu, né? E gestão é esse gerenciamento, é esse manejo, é como lidar, é o que eu faço, que recursos eu tenho, como eu posso trabalhar com isso, tá? E aí, a gente falando de autogestão, a gente tem aí um ponto que é fundamental, que é a gente justamente entender a interocepção. A interocepção, ela é o que a gente vai partir dele. A gente pode também entender até, de certa forma, como autoconhecimento, tá? Mas o nome mais corretinho para a gente falar de estresse, aí seria mesmo a interocepção. O que é a interocepção? A interocepção é você conseguir entender, né? Você conseguir perceber, você ter a consciência do seu estado fisiológico interno. Então, quando você, por exemplo, né, você falou ali de a palpitação, você conseguir perceber que o seu coração começou a palpitar e você perceber o que está acontecendo. Da onde vem esse estado fisiológico que eu estou sentindo nesse momento? Isso é interocepção, tá bom? É a gente conseguir perceber o que está acontecendo dentro do nosso corpo, em questões fisiológicas mesmo. Porque muitas vezes a gente fica nervoso e vai indo, né? E a gente não percebe que o coração está acelerado, e a gente não percebe que a gente está suando frio, a gente não percebe que a nossa respiração ficou mais, né, mais acelerada. Então, e isso tudo colabora para que o estado de estresse ele seja mantido. Tá bom? Então, quando eu tô falando aí de interocepção, a gente tá falando de um autoconhecimento, de uma conscientização emocional, fisiológica, de você entender tudo isso que eu estou falando que tá ligado, de você estar com o coração acelerado, tem a ver que você vai... vamos entrar no gerenciamento que eu falo, que é o gerenciamento E3A. O que é esse E3A? É uma estratégia que a gente fala, né, de autogestão de estresse. O E, que eu falo que é o E, ele é o evitar. Então, vamos falar aí o E e 3A. É o evitar, é o alterar, é o adaptar e é o aceitar. Então, é o E3A que a gente chama, tá? A gente fala aí 3A para ficar mais fácil para quando bater aquele momento de estresse mesmo a gente conseguir lembrar isso aí. Então, vamos lá. No E3A, quando a gente fala de evitar, é basicamente você evitar situações que vão ser estressantes. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você começa a trabalhar esse autoconhecimento, né, de você perceber
estou com o coração acelerado, mas o que foi que aconteceu que de repente meu coração acelerou? E você fazer esse movimento, esse constante movimento de o que aconteceu que acelerou o meu coração? O que aconteceu que está me deixando nervosa? O que aconteceu que está me deixando irritada? Quando você começa a fazer esse movimento, você começa a trazer à tona aí coisas que podem te colocar em estado de estresse. Então, de repente, situações, né? Então, quando isso acontece no meu trabalho, normalmente eu reajo dessa forma em estresse, né? Então, vou evitar esse tipo de situação. Quando eu encontro pessoas, por exemplo, alguém da sua família, uma pessoa que, sei lá, né, de alguma forma traz aí assuntos não muito legais, assuntos que te deixam chateado, que te deixam magoado, que você não gosta, que te deixam irritado, ou tratam você de uma forma que te deixa irritado, que te deixa angustiado. Então são pessoas que trazem aí um estresse para você. Então, o E de evitar é evitar isso, né? Então, evitar pessoas que possam ser estressantes, evitar lugares que possam ser estressantes, evitar situações que você sabe que pode ser estressante. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que no seu trabalho já lida com uma certa pressão, né, de prazos, enfim, e você costuma ter muito aquela posição mais empática de perceber que os outros também estão atrapalhados e alguém fala, viu, não tem como você fazer isso aqui pra mim? Rapidinho, só faz, manda isso aqui pra mim, faz isso aqui pra mim. Aprender a dizer não é uma forma de evitar uma situação estressante. Porque se você sabe que talvez você não dê conta, ou que você sabe que aquilo não é sua atribuição fazer, né? E que aí seria um favor, e que seria uma coisa, mas você sabe que neste momento você não vai dar conta, ou você tem outras coisas que você precisa focar, então você sabe que isso é uma situação estressante. Então, aprender a dizer não para alguma situação, né, é uma forma de você evitar um estresse que possa aparecer, tá bom? Então, essa é a nossa característica E aí do E3A. Tá bom? Quando a gente fala, então, do primeiro A, que eu vou falar que é o alterar, a gente está falando sobre tentar alterar situações que são estressantes e que não podem ser evitadas, tá bom? Então, por exemplo, é muito difícil eu conversar com aquela pessoa do meu time, é muito difícil eu conversar com aquela pessoa da minha equipe. E sempre que eu converso com ela, sempre que eu tenho algum alinhamento de tarefas, alguma coisa para fazer, é sempre uma situação estressante estar conversando com ela. Então, como que eu posso alterar essa situação, já que eu não posso alterar a pessoa, né? Já que eu não posso alterar o fato de eu ter que conversar e alinhar as minhas tarefas com ela. Como que eu posso fazer? Então, por exemplo, a gente pode pensar na própria comunicação. Se a gente não pode evitar a comunicação, vamos tentar alterar a comunicação. Então, vamos tentar trabalhar de forma comunicativa diferente. Vamos tentar ser mais assertivo, vamos tentar ser mais empático, vamos exercer aí a nossa escuta empática às vezes, né? Vamos tentar novas formas de dar feedback, novas formas de dar forward. Vamos tentar pensar uma forma de trabalhar essa comunicação interna da empresa para a gente ver como que vai ser melhor isso, né? Essa comunicação, como que eu posso alterar essa comunicação. Se é uma questão, por exemplo, de no meu trabalho eu tenho muitos prazos para entregar e aí é uma pressão muito grande porque está sempre estourando algum prazo e eu preciso entregar e isso é uma situação muito estressante para mim. E como que eu lido com isso, né? Já que eu não posso evitar, porque afinal os prazos vão continuar sendo os prazos, o meu trabalho vai continuar sendo o meu trabalho, não tem como eu evitar o meu trabalho. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso alterar essa situação de estresse? Então aí a gente pode pensar, por exemplo, em você
alterar a sua agenda e você trabalhar um pouco mais a sua gestão de tempo, né? Então, assim, tô percebendo que os prazos, tudo isso me deixa um pouco meio enlouquecido, né? Me traz aí situações de estresse. Eu estou diariamente vivendo esse estresse com esses prazos. Então, como que eu posso reorganizar minha agenda? Como eu posso parar e olhar e focar para minha gestão de tempo, para eu ver como eu me reorganizo, as minhas tarefas do dia, como que eu faço, quanto tempo eu levo, o que eu posso melhorar para eu conseguir alterar, né, essa situação de estresse, para que eu consiga lidar um pouco melhor com esses prazos, para que eu consiga lidar um pouco melhor com as questões, né, que estão aparecendo ali diante emocionais, aflitivas e angustiantes diante desses prazos, diante desse trabalho, dessa carga muito pesada, como eu posso gerenciar meu tempo, tá? Então aí, questões aí que você vai percebendo, né? Então a gente já falou do E, que é o evitar, aí eu falei aí para vocês agora do alterar, né? Então, evitar situações de estresse, alterar situações de estresse, e o segundo A é o adaptar. O que seria o adaptar, né? É você justamente ter esse olhar do que pode ser adaptado, que aí vai bastante, por exemplo, você pensar nessa questão do alterar. Então, você vai alterar a sua agenda, você vai alterar a forma que você trabalha, isso é um adaptar. Então, o que você está fazendo? Você está adaptando o seu foco no trabalho, você está adaptando a sua agenda, você está adaptando a sua gestão de tempo de uma forma que funcione melhor para você, né? Então, assim, é adaptar, por exemplo, o seu foco. Então, o seu foco não vai estar mais lá nos prazos que estão vencendo, mas o seu foco vai estar na sua gestão de tempo, no seu gerenciamento de tarefas. É uma forma de você adaptar a sua perspectiva, né? Então, você olha as coisas de uma forma diferenciada. E nisso você, né, acaba adaptando as situações, você acaba adaptando a si mesmo. E aí você se adapta melhor a uma situação que possa ser uma situação que vai gerar um estresse. E aí, quando você já está adaptado, você tem recursos emocionais e recursos comportamentais para você conseguir lidar com essa situação de estresse que possa ser que apareça e que possa ser evitada se a gente conseguir, né, trabalhar esses pilares aí do E3A de uma forma bem equilibrada, bem alinhadinha, tá bom? Então, a última fase, né, para a gente falar do gerenciamento do E3A, né, da nossa autogestão de estresse, né, é justamente o último A, que é o aceitar. E aí, quando a gente fala de aceitar, é um pouquinho, né, parece um pouquinho daquele papo lá de good vibes, de paz e amor, e tá tudo bem, tá tudo em paz, mas não é tão assim, tá? É bem complicado, essa última etapa aí do E3A, ela é mais complicada, mais complexa, só que ela é uma etapa fundamental. Por que eu falo que é fundamental, gente? Porque vai ter situações na nossa vida, vão ter situações que vão aparecer que não tem como a gente evitar o estresse. É aquilo que eu falei, é uma utopia a gente pensar que nós vamos viver sem estresse e que a gente vai viver sempre em paz e vai sempre estar tudo bem. A gente pode tentar sempre melhorar, a gente evoluir, trabalhar as nossas questões de uma forma, né, trabalhando o autoconhecimento, trabalhando a autogestão, tudo isso. Mas sempre vão ter situações que a gente não pode evitar, que infelizmente a gente vai ter que lidar. Quando a gente fala, por exemplo, de pandemia, não tem como a gente evitar a pandemia, né? O que a gente pode fazer é nós trabalharmos, né, com as orientações da Organização Mundial de Saúde, então a gente respeitar o uso de máscara, o álcool gel, vamos fazer o isolamento social, vamos ficar em casa o máximo de tempo que é possível, vamos fazer um distanciamento, vamos evitar juntar as pessoas, vamos fazer tudo isso, a gente está trabalhando com os recursos que a gente tem, mas evitar a pandemia em si, a gente não consegue evitar. Então, é uma situação de estresse aí que foge do nosso controle, né? Então, que a gente está sujeito a viver. A mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, uma situação de estresse da morte de um ente querido, né? Não tem como a gente evitar, não tem como a gente controlar,
né? E aí quando a gente fala dessa última etapa do E3A, quando a gente fala de aceitar, a gente fala muito também desse controle, né? Do que foge do nosso controle, do que a gente realmente não tem o que fazer. E quando a gente não tem o que, como eu falei lá no comecinho, evitar, alterar e adaptar, a gente precisa aceitar. E esse aceitar é numa forma assim, não é um aceitar de passividade, tá, gente? É importante a gente entender a diferença. Não é um aceitar passivo, mas é um aceitar de entender a nossa falta de controle e entender que vão sim surgir diversos sentimentos angustiantes, estresse dessa situação e que a gente vai ter que ter recursos emocionais e comportamentais para lidar com isso. E que aí a gente volta lá no começo. Então, por exemplo, né, aceitar a morte de um ente querido não significa que a gente não vai viver o luto desse ente querido. Significa sim que nós vamos passar por momentos de raiva, por ter perdido isso, por não ser justo, por tudo isso. Vai ter momentos que a gente vai passar por momentos de tristeza profunda, de melancolia, de saudade, vai chorar muito. Vai ter momentos que a gente não vai saber lidar com isso, vai ser um vazio e vai ser muito difícil. Então aí o que a gente faz? A gente pode trabalhar os nossos pilares anteriores, né? Então, por exemplo, evitar ficar permanecendo o tempo inteiro, o dia inteiro na pessoa, evitar estar em situações que vão favorecer esse estado emocional difícil que a gente vai estar vivendo, favorecer o estresse, né? Alterar situações de, por exemplo, pegar os pertences desse ente querido, né? E muitas pessoas têm dificuldade disso. De, por exemplo, uma pessoa que faleceu, né? Um pai, a mãe que faleceu, e tirar os pertences dessa pessoa da casa, né? E é uma etapa importante do luto. E quando a gente fala disso, a gente fala também de aceitação, né? São etapas importantes para a gente aceitar, né, o estresse que a gente não pode controlar. Então, o que a gente tem de recurso emocional e comportamental para a gente lidar com a aceitação, por exemplo, é o compartilhar os sentimentos. É compartilhar como que a gente tá e é você justamente trabalhar a autocompaixão, tá? A partir do momento que você entende que tem coisas que você não vai controlar, que tem coisas que estão fora, né, desses seus recursos de controle, que estão coisas que simplesmente você vai ter que viver e vai ter que passar por isso e que vai sim passar, uma hora vai passar, não que vai ser esquecido, por exemplo, a morte de um ente querido ou mesmo essa pandemia, não que vai ser esquecido, não que vai ser anulado, mas que vai passar, que vamos construir recursos emocionais para a gente passar por isso e isso ficar para trás na nossa história, tá? Então a gente falou aí do E3A como gerenciamento, né, autogestão do nosso estresse, e aí gerenciamento, lembrando, autogestão é uma forma da gente controlar, e não fatores externos como buscar um exercício físico, buscar um psicólogo, né, mas como a gente controlar no nosso dia a dia o nosso gerenciamento de estresse, de situações estressantes, de angústias emocionais. Então, relembrando aí para vocês antes da gente encerrar, a estratégia de gerenciamento de estresse, gerenciamento E3A, é o evitar, o alterar, adaptar e aceitar. Então vamos tentar incorporar no nosso dia a dia essas estratégias. É uma estratégia bastante de autoconhecimento, bastante de autogestão das emoções, para a gente olhar para si mesmo, entender o que funciona e o que não funciona no nosso dia a dia, entender como a gente funciona no nosso dia a dia, porque isso é um exercício que só a gente consegue fazer. Ninguém de fora pode vir pra gente falar isso te estressa e isso não te estressa. Isso você lida dessa forma, isso é um gatilho emocional para você ficar estressado e quando você tá nesse estresse você reage dessa forma. Você reage melancolicamente, triste, você reage mais agressivo, né? A única pessoa que pode fazer esse exercício de autogestão, de autoobservação e autoconhecimento, né, para a gente construir esse gerenciamento aí 3A, somos nós mesmos, né, olhando para o nosso estado emocional, para o nosso estado fisiológico, praticando aí uma presença, né, uma atenção plena nesse momento presente,
tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa estratégia de hoje. Gerenciamento E3A é para ser praticado diariamente na nossa rotina diária. Espero que ajude vocês no gerenciamento de estresse, no gerenciamento das emoções, da autogestão emocional. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente, a gente vai estar aqui respondendo. E sexta-feira que vem eu volto aqui com mais algum assunto pra gente debater, pra gente trocar ideia, tá bom? Obrigada pela presença, pessoal. Um ótimo fim de semana. Fiquem em paz, fiquem seguros, se cuidem e fiquem em casa o máximo de tempo possível que vocês conseguirem, cuidem dos seus. Um beijo, até semana que vem, pessoal.